Paz do Senhor, meus queridos amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer um pouco da palavra de Deus para cada um de vocês e que nós possamos estar aprendendo um pouco mais da verdade dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto ao qual eu considero um assunto muito sério, porque afeta o caráter de cada um. Como nós nos sentimos por dentro, como nós agimos por fora, o porquê que muitas vezes a gente acha que nós somos responsáveis por algo que não está ao nosso alcance, que não é nosso. Porquê que na maior parte do tempo nós nos sentimos contaminados com alguma coisa, sendo que não temos essa sensação dentro de nós como se fosse da parte de Deus. Hoje nós vamos tentar entrar dentro da palavra de Deus para explicar para cada um de vocês como é que a pessoa se contamina. Dentro da Bíblia tem várias passagens sobre isso e hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. Antes de tudo eu quero começar com uma oração para que Deus abençoe, que cada um de nós seja abençoado por Deus através dessa mensagem. Então vamos orar? Deus querido, Deus santo, Deus amado, eis aqui o ministro da Tua palavra, Senhor, te pedindo ajuda, meu Deus, para poder estar ensinando o Teu Evangelho às pessoas que precisam ouvir. Pai, fala somente a verdade sobre todos esses que aqui estão, para que eles, ó meu Deus querido, possam sentir a Tua presença e o Senhor falando com eles. Abraça cada um deles, ó Pai. Usa também este Teu servo que aqui está, Senhor. Não deixe palavras saírem da minha boca como se fossem Tuas, ó Pai, mas que sejam as Tuas palavras verdadeiras saindo da minha boca, e que cada uma delas seja calçada, meu Deus, dentro da Tua palavra, em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos estar lendo hoje o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, verso de número 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: o que contamina o homem não é o que entra dentro da boca dele, mas sim o que sai do homem. Isso é o que contamina o homem. Ou seja, o que está contaminando o homem? Porque a maior parte das pessoas, elas acham que eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo porque é impuro. Jesus fala nessa mesma passagem que ele não está dizendo sobre alimento, porque o alimento ele entra e vai para lugar escuro até que seja lançado fora. Então Deus aqui nessa mensagem, ele não está preocupado com o que você está comendo, com o que você está bebendo. Aqui nessa mensagem, Deus está preocupado em te ensinar o porquê que o que entra não contamina, mas sim o que sai. A gente tem que tentar de várias formas diferentes ouvir e entender a palavra de Deus, não o que o homem quer nos dizer. Exemplo: o meu pastor me disse que eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, mas ele falou da boca própria, ele não me mostrou dentro da Bíblia onde é que está. Eu devo seguir? Não, não deve seguir. Porque Deus, ele fala que maldito do homem que confia no próprio homem. Ou seja, se o teu pastor é sábio, ele vai pegar a Bíblia e vai te mostrar dentro da Bíblia o que você tem que fazer segundo as ações que estão acontecendo com você. E nessas palavras, Jesus fala sobre a contaminação do homem, mas não em carne, mas em espírito. Ou seja, quando você está num culto, o pastor está pregando ou o pregador está pregando fervorosamente, mas você não está entendendo nada da mensagem. É porque a mensagem não é para você.
Ah, então por isso eu posso dispersar minha atenção? Não, não deve. Por quê? Porque parte da mensagem pode ser para você e por um piscar de olhos você perde a bênção. Por quê? Porque você está disperso. Você não está prestando atenção na mensagem. Muitas pessoas prestam atenção ao pregador que está pregando, ao invés de prestar atenção no verdadeiro mensageiro que é Jesus Cristo e prestar atenção na mensagem que está sendo pregada. Aí a pessoa sai da igreja pior do que entrou, sai com uma tristeza, uma mácula, uma agonia muito maior do que a que entrou. Por quê? Porque não absorveu praticamente nada. Ou seja, se você vai fazer uma mensagem para pregar, você vai usar o carro do seu irmão como exemplo? Não, não vai. Se você vai preparar uma mensagem, você vai usar a casa do seu vizinho como exemplo? Não, não vai. Você vai usar a palavra de Deus. Então é por isso que eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz no momento que a palavra de Deus está sendo pregada. Você tem o dia inteiro para trabalhar e a vida inteira para fazer o que você quer. E apenas 2 horas para poder frequentar um culto, ou até que seja 1h30 para frequentar um culto. E nesse culto aprender alguma coisa com Deus. Então, se você pode estar nesse momento ouvindo esta live, esta pregação, mas está tendo o seu pensamento disperso, uma coisa eu te digo: para o que você está fazendo, porque a mensagem ela dura no máximo de 40 minutos até 1 hora. Então, se você num dia de domingo, você não pode tirar 1 hora do seu tempo para ouvir o que Deus pode falar para você ou fazer por você, o porquê que Deus vai tirar o tempo dele para fazer algo para você, sendo que você não pode fazer nada por ele? Você se preocupa muito com o que está acontecendo com você, mas esquece de buscar aquele ao qual pode resolver o seu problema. Você esquece que tudo que você tem hoje, tudo que você conquistou hoje, não foi baseado nas suas decisões, não. Foram baseados nas decisões que você consultou a Deus e Deus deu permissão para que você fizesse. Tudo aquilo que você tentou com a tua própria força, com as suas próprias mãos, você fracassou ou demorou demais para conquistar. Sofreu muito para conquistar. Por quê? Porque você não tomou a direção de Deus, você tomou a direção que você queria tomar. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos aprender de uma vez por todas. O que é que vai me contaminar? O que é que vai me causar pecado? O que eu tenho que fazer segundo a vontade de Deus e o que eu não posso fazer segundo a minha vontade? Muito bem, vamos começar a entrar numa mensagem mais direta. Foi lido aqui que não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai. As pessoas têm uma mania de poder se aconselhar com o seu vizinho, se aconselhar com um parente, com um amigo. Ah, mas são pessoas de confiança. Você sabe realmente se são de confiança? Algo que você já contou para essas pessoas, outra pessoa já não ficou sabendo? Alguém não procurou tentar também te ajudar por algo que você só tinha contado para uma pessoa? Isso nunca aconteceu com você? O ser humano é falho, o ser humano é fraco. Às vezes as pessoas conversam com você e elas te dizem coisas tão simples, tão maravilhosas, coisas que talvez você pense assim: nossa, essa pessoa me conhece por inteiro, está dizendo exatamente o que eu quero. Mas diga para essa pessoa: eu não concordo com isso, para você ver. Nesse momento a pessoa vai se mostrar quem verdadeiramente ela é. Porque as pessoas se tornam seus amigos, as pessoas se tornam seus companheiros de batalha,
As pessoas estão com você o tempo todo, enquanto você concorda com elas. A partir do momento que você deixa de concordar com qualquer coisa que a pessoa te diga, isso já muda de situação. Aí ali sim, a pessoa mostra o que realmente ela é. Dentro dessa mesma passagem que nós lemos, poucos versos adiante, está escrito assim: o que está cheio o coração é o que sai de dentro da pessoa. É no momento que a pessoa se mostra realmente como ela é que dali de dentro dela sai do que ela está cheio. Vou usar um exemplo. A minha esposa trabalha num salão de manicure. Entra uma cliente que está igual crente. Vou falar dessa forma, meus irmãos, porque eu sou direto, reto, curto e grosso, e a maioria das pessoas que me ouvem, às vezes até me critica por isso. Mas vamos dizer, o crente macaco, que fica pulando de galho em galho. Chegou uma pessoa lá, não cito nomes, porque não me cabe causar escândalo para a pessoa, mas chegou uma pessoa lá que se diz crente, mas estava visitando todas as igrejas que tinha possibilidade de visitar aqui dentro de Lagoa da Prata. E falou com a patroa da minha esposa e com ela que não tinha sentido bem em lugar nenhum ainda. A minha esposa, como também a Vanilza, que é patroa dela, estavam escutando hinos de louvores, que é o que elas fazem o dia inteiro. Mas o vizinho ao lado estava ouvindo funk que nós conhecemos como proibidão, que são aqueles funks que só falam palavras obscenas. São praticamente pornografias em áudio. Só que estava mais alto do que o louvor que elas estavam ouvindo no salão. E essa cliente, enquanto a música do mundo lá fora estava sobrepondo o hino de louvor que elas estavam ouvindo na igreja, elas estavam falando de Deus e a mulher estava feliz da vida, estava tudo ótimo. Mas aí acontece o quê? A dona do salão resolve aumentar o volume do hino porque estava incomodando a música do vizinho. Então elas aumentaram. E a pessoa irou-se porque o louvor ficou alto. Começou a falar mal do trabalho que a cabeleireira, que a Vanilza, estava fazendo no cabelo dela. Começou a falar mal das coisas. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, por quê? Porque sim, eu ponho a minha cara à frente de tudo. Eu não me importo de falar a verdade. E as pessoas deviam aprender isso. Porque se você fica alisando o ego dos outros, você está sendo conveniente com a pessoa. E hoje em dia, para a pessoa ser presa, ela tem que cometer um crime, não tem? E quem está junto com ela no crime também não vai preso? Pessoas que ajudam depois que comete o crime também não vai preso? Então, da mesma forma, é a palavra de Deus. Se você é conivente com a pessoa que está em pecado, você também peca. Se você não repreende o mal que está sendo colocado ao teu redor, você está sendo conivente com o mal. Então você é cúmplice. Sim, tem que ser falado. Aqui eu até peço perdão para Vanilza, se caso ela achar que eu estou falando por causa do salão é dela, por causa da situação que aconteceu com ela. Eu até peço perdão, mas não estou citando o nome da cliente, porque isso não importa. Mas estou usando o salão dela como referência por quê? Porque aquele lugar tem transformado vidas. A Vanilza é cristã, minha esposa também é, e pessoas que chegam lá praticamente mortas espiritualmente, saem de lá felizes, sorrindo, porque lá se ouve a palavra de Deus, se ouve a verdade sendo falada. E essa pessoa se irou na hora que o louvor aumentou e o funk proibidão do vizinho começou a ser rebaixado. Aí nesse momento, antes a pessoa estava falando de Deus, mas na hora que realmente a presença de Deus chegou no ambiente, a pessoa ficou com raiva. Então essa pessoa está cheia de Deus? Não. Essa pessoa não está cheia nem de si mesma. Tem um mal muito grande preso dentro dessa pessoa e ela precisa ser liberta. E é nesse momento que a pessoa que se mostra quem realmente ela é, de que está cheio o coração dessa pessoa.
Porque o Satanás, o inimigo, a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala, que ele se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele se faz conforme ele era antes de ser considerado Satanás. Ele se transforma novamente em Lúcifer, um anjo de luz, para poder enganar todo mundo. Então as pessoas começam com aquela falação mole, macia dentro do teu ouvido, e você acaba escutando e atendendo à vontade daquela pessoa. Mas foi na Bíblia perguntar se é isso? Dobrou o joelho para perguntar se é isso? Não. Você continuou fazendo a vontade daquela pessoa e não a vontade de Deus. Toda vez que Jesus Cristo ia mencionar a palavra dele, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha tudo quanto é tipo de gente ao redor dele. E eles paravam a pregação de Jesus para fazer perguntas, tentando envergonhar Jesus. E Jesus falava com ele: hipócritas, raça de víboras. Eram as palavras que Jesus usava para repreender e usar a palavra dele, que era a palavra de Deus, para poder repreender o mal naquelas pessoas, e eram obrigados a se calar porque estavam perante um servo do Senhor. Porque Jesus aqui na terra, ele foi servo de Deus. Então muitas vezes, meus queridos, cuidado com as pessoas que estão falando ao redor de você. Cuidado com as pessoas que estão falando coisas aos teus ouvidos, e isso está entrando dentro de você. É essa a parte que Jesus nos diz, que não é o que entra que contamina não, mas o que sai. Você pode ouvir vários tipos de asneiras faladas pela boca do homem. Agora, o que isso vai virar dentro de você, é você quem escolhe. A Bíblia não nos fala: muitos assentarão na cadeira de Moisés para vos ensinar. Muitos sábios, muitos escribas, pessoas doutas se assentarão na cadeira de Moisés. O que quer dizer a cadeira de Moisés? Altar. Isso é que quer dizer a cadeira de Moisés. É o altar do Senhor. Então muitos subirão nos altares para te ensinar. Atendei-vos para o que lhes serve e o que é bom. O que é ruim, deita fora, larga para lá, não escuta. É isso que a palavra de Deus tem que dizer. Então a pessoa falou macio, gostosinho no seu ouvido, você adorou, nossa, foi ótimo, estou saindo daqui diferente. Aí chega mais adiante, a sua raiva aumenta, a sua vida continua sendo a mesma porcaria que sempre foi. Porque eu falo assim, meus queridos, porque enquanto eu não me converti de verdade, a minha vida foi uma porcaria. Enquanto eu não vi que realmente a missão que Deus me deu era pregar o evangelho, que eu tinha que me aprofundar dentro da palavra, a minha vida não mudou. Ainda passo por crise, ainda passo por enfermidades, ainda passo por dificuldade financeira. Sim, ainda ganho cesta básica de vez em quando, porque a coisa aperta aqui dentro de casa e a gente precisa recorrer à ajuda da igreja. Mas eu tomo cuidado com o que eu escuto e o que eu mantenho dentro do meu coração. Porque o que entra não te contamina. Mas se você deixa aquilo virar uma semente dentro de você e você põe aquilo para fora, isso te contamina. Aí a tua palavra que sai da tua boca mostra realmente do que está cheio o seu coração. O que tu tens falado para as pessoas que estão ao teu redor? Como você tem tratado aquelas pessoas que te apontam o dedo e falam mal de você? Como é que você tem agido com aqueles que te xingam? Exatamente, é isso mesmo que eu estou dizendo. Jesus fala aqui na Bíblia: amar os que te amam é fácil. Eu quero ver você dar conta de amar os teus inimigos. E quem é considerado inimigo para nós? Todo aquele que é contrário à vontade de Deus na sua vida. Todos esses são seus inimigos. Pessoa que entra na sua vida para poder falar com você coisas que só vai te jogar para o chão, são considerados inimigos.
Mas você deve agir com eles com facas, foices, revólveres, pau ou todo quanto tipo de arma? Não. Qual é a arma que eu uso então? Palavra de Deus, Bíblia. A pessoa te xingou de tudo quanto é nome. Você fala para ela: eu te amo em Cristo Jesus. Se você se sente bem em despejar o seu ódio em mim, fica à vontade, pode despejar, porque eu quero te ver bem. Depois dessas palavras eu quero ver quem é capaz de continuar te xingando. O que o ignorante quer é que você ignore também. Por quê? Porque ele vai estar plantando uma semente maligna dentro do teu coração. Mas quem rega a semente é você. E como é que eu rego uma semente que é plantada dentro de mim? Ouvindo os conselhos que são feitos segundo Bíblia, segundo Palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. É assim que você rega uma semente. Mas nós vamos entrar também numa passagem aqui que tem a ver com a nossa pregação também. Parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, no verso 10, se não me engano a memória, que diz assim: eis que o semeador saiu para semear, e semeando, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros comer. Parte da semente caiu sobre as pedras, mas logo veio o sol e ela secou e morreu, porque não tinha terra suficiente sobre as suas raízes. A outra diz que a semente caiu sobre os espinhos. Ela até cresceu, mas os espinhos tomaram conta e ela não frutificou. Outra caiu em terra boa, e essa deu frutos a 30, a 40, a 60, a 100 por um. E o que isso quer dizer? Tudo aquilo que a gente absorve para a gente é uma semente plantada. E há vários tipos de semeadores diferentes. O único semeador que semeia uma semente que, por mais que demore para ela ser regada, ela não morre, é Deus. E qual é a semente que Deus planta? Bíblia, Palavra de Deus. Essa é a semente que Ele planta. E qual semente mais? A semente do bem. A semente de fazer o bem ao próximo. A semente do amor. A semente de amar ao próximo. A semente de fugir da corrupção. De fugir do mal. Essas são as sementes que Deus planta. E quem são os outros semeadores? A todos aqueles que servem a Satanás. E todos aqueles que servem a Deus são semeadores. Agora, a semente que é semeada é que nós temos que saber qual serve para ser cultivada ou não. A semente que cai na beira da estrada e os passarinhos comem são aquelas pessoas que até escutam a palavra de Deus, mas não está nem aí para ela não. O inimigo vem cá e pega a sua alma e pronto, leva embora. A que cai nas pedras é aquela que ouve a palavra e até pratica, mas logo vem a perseguição e essa pessoa sai da presença do Senhor. A que cai no meio dos espinhos, ela ouve a mensagem, ela prega a mensagem, ela cultiva a mensagem, mas as paixões do mundo lá fora brilham demais e ela acaba tomando conta dessa pessoa e a pessoa novamente sai dos caminhos do Senhor. Essa é a semente que cai no meio dos espinhos. Espinhos nessa parábola significa o mundo lá fora, as paixões do mundo lá fora. Aquela que cai em terra boa, qual semente essa é? Aquela que entra no coração do verdadeiro cristão. E essa gera frutos, ou seja, você ouve uma palavra, você passa por uma pessoa, a pessoa escuta e muda a sua vida. Ela recebe aquela palavra e sai dizendo: muito obrigado. Era tudo que eu precisava ouvir. É a semente que caiu em terra boa. A semente é a palavra de Deus. A terra boa é você. Mas por que eu disse que até mesmo os demônios e os Satanás são semeadores?
Porque Satanás, todo mundo sabe, ele era Lúcifer, anjo de luz, ele era servo de Deus, criação de Deus, e todos os demônios também eram. Eram anjos. Que diz lá em Apocalipse, que quando o demônio veio, quando o antidragão veio para a terra, a sua cauda trouxe com ele 1/3 dos anjos do céu. Então todos eram. Então por que eles usam a palavra de Deus? Porque eles sabem que somente através da palavra de Deus eles podem destruir aquele que é o verdadeiro cristão. Então ele planta sementes no coração de pessoas que não estão totalmente convertidas para poder ficar te insultando. Ele planta semente no coração das pessoas que estão lá fora e que estão vendo que você está tendo algo diferente, que tem algo diferente acontecendo com você e você está resplandecendo um sorriso. Aí aquela pessoa começa a te maltratar com palavras, a querer plantar uma sementinha do mal dentro do teu coração. Aí você recebe aquilo dentro de você e você joga aquilo para fora, você magoa outra pessoa. E outra pessoa vai morrendo espiritualmente. E essa semente vai sendo cultivada uma após a outra. Então nós vemos a Bíblia de várias formas explicando o cuidado que Deus tem para nos mostrar que nós temos que tomar cuidado não somente com o que falamos, mas também com o que ouvimos. Porque no verso 13 que nós lemos aqui, diz assim, toda planta que meu Pai Celestial plantou não será arrancada. Mas a semente que o inimigo plantou, essa será arrancada. É como a parábola do joio e do trigo. O fazendeiro plantou somente sementes boas no seu pasto, no seu terreno. Aí veio o inimigo à noite, enquanto todo mundo dormia, e plantou o joio, a semente ruim. Aí quando todos dois cresceram juntos, o joio se destaca mais, porque ele é maior. Mas ele não tem nada dentro dele, somente espaço vazio e palha. Aí os servos daquele senhor falou, Senhor, tu plantaste somente semente boa, por que do joio? O inimigo, olha só o que essa parábola diz, parábola do semeador e também a parábola do joio e do trigo. Foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. Aí os servos falam, o senhor quer que nós arranquemos? Ele fala, não, deixa eles crescerem juntos. Na época da colheita eu direi aos meus ceifeiros, cortai primeiramente o joio, atai-os em feixes e joga no fogo. E depois colhei o trigo e leve para o meu celeiro. É a mesma coisa que Deus está dizendo aqui. Você pode estar do lado de alguém que está tentando só te machucar, só te destruir, não tem problema. Esse convívio a gente tem que ter, porque nós estamos aqui na terra. Mas se a sua semente é trigo e alguém quer plantar o joio, aí você já sabe o que é que você tem que eliminar na colheita. Você tem que tirar de dentro de você o sentimento ruim, o sentimento maligno e colocar somente o sentimento bom. Você tem que trazer para si somente aquilo que é bom. Para que você seja cheio de coisas boas. E as pessoas que te veem, vejam que você tem coisas boas. Tem outra passagem também, meus irmãos, nesse mesmo capítulo que nós lemos, que me chama a atenção e que eu gosto muito dela. Que diz assim, é o verso de número 18, que diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E pouco atrás tem o verso, meus queridos, é muito bom servir a Deus. Tem também o verso de número, se não me falha a memória, o verso de número 14, porque eu estou com a Bíblia na mão, mas eu não gosto de abrir para ficar lendo, porque eu sei que isso pode tirar minha atenção. Então eu prefiro buscar aquilo que o Espírito Santo me entrega em pensamento. Então o verso 14 diz assim, sobre aqueles, vou explicar, sobre aqueles que são, aqueles que tentam só te derrubar, aqueles que tentam só te fazer mal. A Bíblia diz assim, no verso 14, do capítulo 15 de Mateus, deixai-os, são cegos. Ora, olha só o que diz, hein? Ora,
se um cego guiar outro cego, cairão ambos na cova. Ou seja, é crente, está dentro da igreja, ouve a palavra, prega a palavra, mas chega lá fora, eu vou escutar uma musiquinha que não tem nada a ver. Não, eu vou ali no bar da esquina ali, porque tem muitas pessoas ali que eram meus amigos do mundo lá fora, eu vou lá falar de Jesus para eles. Não, eu sou crente, eu posso entrar dentro de um prostíbulo que eu vou pregar para aquelas mulheres e elas vão sair de lá. Meus queridos, em Tiago a Bíblia diz, no capítulo 1, verso 14, se não me falha a memória, se eu estiver errado, vocês podem olhar na Bíblia e me corrigir, mas capítulo 1, verso 14, se não me falha a memória, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 14, lembrei agora, diz assim a palavra, fugir da aparência do mal. Se você sabe que dentro de um prostíbulo só tem pecado, você vai lá. Se você sabe que num boteco só tem pecado, você vai lá. Se você sabe que no meio de uma roda de maconheiros só tem coisa ruim, você vai lá e sentar e conversar com eles? Bater papo, matar a saudade? Não. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. As coisas todas do mundo estão aí, meus irmãos. Mas nem todas convêm para nós que é cristão. Mas então eu não posso chegar numa boca de fumo e pregar a palavra? Pode, você pode sim, numa boca de fumo e pregar a palavra. Mas você vai vestido como crente? Chega lá portando a sua armadura, a sua espada e o seu escudo na mão? Prega o que tem que pregar, que é a palavra de Deus, planta a semente e vai embora. Porque quem planta a semente é você, mas quem rega ela, quem faz ela dar fruto é Deus, tá? Você também pode regar sua semente? Pode, mas sem essa palavra de Deus aqui, você não consegue regar ela. Então precisa de Deus para regar a semente que está dentro de você. Mas então o que o presbítero Antônio acha daqueles pregadores e daqueles cantores que cantam em festas mundanas? Eu fico igual Jesus ficava, meus irmãos, na época que ele pregava e aquela multidão de pessoas seguia ele. Eu não acho nada, eu não penso nada, continuo pregando a minha mensagem. Mas por que você está dizendo daquela época que Jesus fazia, meus queridos? Eu preguei há poucos dias atrás, se não me engano foi a primeira live que eu fiz da Ágil. Depois vocês vão lá e assistam. Eu preguei lá que naquele tempo que Jesus pregava, multidões, eram milhares e milhares de pessoas que ficavam ao redor de Jesus ouvindo ele pregar. No meio daquelas pessoas tinha ladrão, tinha assassino, tinha prevaricador, tinha prostituta, tinha lésbica, tinha gay, tinha todo tipo de gente no meio. Mas Jesus falava assim, peraí, você aí que não é crente, casca fora daqui. Por acaso você vê a Bíblia falar? Você aí que tem prática sexual com o mesmo sexo, vai embora, casca fora. Você já ouviu Jesus falar isso? Você aí que é ladrão, bandido, traficante. Você aí, assassino, casca fora. Eu vou pregar para os meus, não é para vocês não. Aonde está escrito isso aqui na Bíblia? Se na carta de Paulo a Tito diz lá que a graça de Deus se manifestou salvadora foi para todos os homens, o evangelho tem que ser pregado. Agora a questão de ser salvo ou não, ser liberto ou não, isso já é com Deus, a tua parte é pregar. Se a pessoa é gay, se é lésbica, se é assassino, traficante, bandido, seja lá o que for, ladrão, a tua parte é fala de Jesus, Jesus te ama. Não conta, olha bem, as minhas palavras para depois vocês não dizerem que foi o presbítero Antônio que pregou e eu peguei essa mensagem dele. Presta bem atenção. Se você chegar hoje num homossexual e repudiar ele, porque na Bíblia fala que os homossexuais não entrarão no céu. Se você repudiar eles, você está fazendo o que Deus não está mandando. Você está se contaminando com o pecado, porque você não pode repreender o pecado do próximo. Você não pode julgar ele ou ela. Não. Você não é o justo juiz.
Você não é advogado fiel igual Jesus. Então você não pode condenar uma pessoa porque ela está na prática do pecado, não. Você tem que mostrar para essa pessoa que você está ali, se ela precisar de você, ela pode chamar, que você vai estar pronto para falar uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Vai plantando a semente, vai plantando, deixa Jesus regar, deixa Jesus molhar com a sementinha até que ela dê fruto. Igual tem muitas pessoas, pregadores, irmãos, pregadores conhecidos que estão na televisão. São pessoas que têm milhares e milhares, se quer milhões de seguidores no YouTube. Falando que gay, que lésbica, simpatizante, não tem direito de entrar dentro da casa de Deus para ouvir falar da palavra porque não tem cura, não se converte. Jesus nunca fez isso não, meu irmão. Jesus nunca fez isso não, minha irmã. Jesus pregou, foi para todo mundo. Foi para todo tipo de gente. Aí eu vejo essa parte aí como eu preguei na última mensagem. Filipe vê uma carruagem, um homem lá dentro lendo escrituras. Aí Deus fala com ele, se aproxima. Aí ele fala com a pessoa, entende o que lê? Ele fala, mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? Da mesma forma é o mundo hoje. Como é que uma pessoa vai se transformar num servo de Deus se você não tem coragem de ir lá e pregar a palavra, mas tem coragem de apontar o dedo na cara da pessoa e criticar? Disso é que está cheio o seu coração. Se você critica, é porque o seu coração está com tanto rancor, com tanta mágoa, tanta mácula dentro dele, que você não consegue enxergar que aquela pessoa também é um ser humano, que precisa de ajuda, que precisa também ser feliz. Ah, mas está no pecado. E a tua função não é alertar a pessoa que ela está no pecado? A função do crente não é, Mateus capítulo 24, 14, se não me falha a memória, aí de pregar o evangelho a todos os povos e línguas. É todos os povos e línguas. Pregar o evangelho. O finado Lázaro, que Deus tem a sua alma lá junto com ele, o cantor Lázaro, ele dizia assim em uma das suas mensagens, antes dele cantar, que ele estava muito acima do seu ego, se sentindo tal. E deixa que eu faça as mudanças. Entendeu? Você tem que simplesmente pregar. A verdade, por quê? Porque aí você só vai falar coisas boas, só pregar coisas boas, nada de ruim vai te acontecer. Olha mais um verso aí que me chama a atenção. O verso de número 8. Tem que devia ser obreiro forte, eficaz, mas ao invés que vê um irmão conversando na outra frente, e você pode perder sua bênção se você não prestar atenção. Meu Deus, você está sendo totalmente contrário ao que Deus quer. A palavra não diz sede compassivos, sede pacientes.
Então aonde você está tendo paciência? Aonde você está tendo um domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo? Como é que você pode sentir Deus na sua vida se você não deixa Ele ser permanente dentro do seu coração? Me diz como? Eu não acredito, meus irmãos, que a semente de Deus está sendo morta, não. Por quê? Porque a semente que Deus plantou foi dita agora. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, mas a que Ele plantou não será arrancada. Eu acabei de falar aqui com vocês. Se você está buscando algum sinal para a sua vida, se você está buscando algum sinal para a sua história, para saber se você deve ou não deve fazer alguma coisa, Deus está mostrando na sua cara se você deve fazer ou não. Deus está mostrando na sua cara o que tipo de atitude você deve tomar. Por quê? A Bíblia fala, tudo que causa contenda, tudo que causa divisão, tudo que causa problema, não procede de Deus, não é do reino. Está te causando problema? Está te causando confusão? Não é de Deus, não. Aonde é que você já viu Jesus? Olha, a única passagem da Bíblia que eu já vi Jesus se ir a ponto de descer o chicote em todo mundo foi quando ele chegou no templo e o templo estava sendo usado como casa de comércio. Que ele derrubou bancas, pegou o chicote de 3 pontas e chicoteou o povo mesmo, mandou casca fora daqui, não fazeis da casa do meu pai uma casa de comércio. Por quê? Porque ele mesmo diz, o zelo pela tua casa me consome. Então deve sair quebrando o porrete todo mundo? É lógico que não. Ah, mas eles estão fazendo isso, isso e aquilo. Você sabe o que é que o chicote de 3 pontas ele simboliza? Pai, Filho e Espírito Santo. O nó de 3 dobras não se desfaz. Se você pega uma corda, por mais grossa que ela seja, e a coloca para sustentar um peso além daquele que ela recebe, ela vai arrebentar. Mas pega 3 cordas e põe uma junto com a outra e amarra e bota o peso que você colocou naquela primeira corda para ver se ela vai arrebentar. Vai ser leve para ela. Por quê? Porque ela está fortalecida. Então naquele tempo, aquele chicote que Jesus bateu naqueles comerciantes era para ensinar para eles que eles não deveriam fazer aquilo com a casa de Deus. Pelo contrário, eles deviam amar, honrar, edificar a casa de Deus. Então ele usou o Pai, o Filho e o Espírito Santo para chicotear aquele povo. E hoje, um pregador que prega a Bíblia, que prega a verdade, ele é chicoteado pelo mundo lá fora e até mesmo pelos crentes aqui dentro. Porque, você não pode pregar dessa forma não, porque senão você vai espantar o povo da igreja. Meu querido, eu quero lá saber se a igreja está cheia. Eu quero saber quantas almas vão para o céu. Quantas almas eu vou conseguir para Deus. É disso que eu estou preocupado. Porque a Bíblia manda eu juntar tesouros no céu, não aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Então eu não estou preocupado com a opinião do alheio, não. Você prega de um jeito muito duro. Meu querido, dentro da Bíblia aqui tem paz. Fala comigo. Quando é que o povo de Israel teve paz aqui dentro da Bíblia? Morreram todo mundo guerreando, todo mundo na batalha. E o próprio Jesus diz na sua palavra, eu não vim para trazer paz, mas para trazer espada. Isso aqui é a palavra de Deus, Espírito Santo. É para isso que Deus veio, que mandou Jesus aqui para a terra. E nos ensinou a seguir os seus exemplos. Então não venha me dizer que eu prego duramente, igual eu já ouvi muitas pessoas falando isso ao vivo e eu falo para as pessoas, vai reclamar com Deus, porque a mensagem que ele me dá é Ele. Eu não posso fazer você mudar de vida, não. Mas Jesus pode. Eu não posso resolver seus problemas, mas Jesus pode. Eu não posso te aconselhar a fazer coisas que não estão dentro da palavra de Deus, não. Porque somente Jesus sara as feridas que ficam abertas eternamente. Somente Jesus Cristo
pode apagar sentimentos ruins de mágoa dentro do nosso coração, somente Ele. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. A Bíblia fala: pode você por acaso mudar a face de alguém, de velho para novo, de novo para velho? Podes tu tornar um cabelo preto em branco? Hoje em dia as pessoas usam pó químico para isso, mas naturalmente você chega na pessoa e põe a mão na cabeça da pessoa, seu cabelo está branco agora e o cabelo fica branco. Por acaso você pode fazer isso? Não, não pode. Então faça somente o que Deus te manda fazer. Ame-o acima de todas as coisas e de todo o seu entendimento, e dará a Ele somente culto. E depois ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Por mais ruim que essa pessoa seja, ame-a. Porque 1 Tessalonicenses, eu esqueci mais ou menos aqui o capítulo e o verso, mas diz assim: não há homem justo sobre a face da terra que pratique o bem e não peque. Todos nós pecamos, mas nós temos que aprender a ouvir o que Deus tem para falar com a gente. A gente tem que aprender a ouvir, meus queridos, o que a palavra do Senhor tem para fazer pela gente. A Bíblia toda é uma palavra que te mostra onde é que está o erro. A Bíblia toda é uma palavra que te mostra aonde você está pecando. E da mesma forma, a Bíblia é aquela que vai te mostrar aonde você tem que consertar e como você deve consertar os seus erros. Se estão tentando plantar uma semente maligna dentro de você, se estão jogando coisas ruins para dentro de você, jogue coisas boas para fora, porque a ruim vai para lugar escuro e some, é jogada fora. Mas aquela que é feita por Deus, ela pega no coração e se aprega no coração, e ela gera frutos e vai adiante. Se dentro da tua família tem alguém que está desviado, se dentro da tua família tem alguém que mesmo que não seja crente, mas está perdido no mundo lá fora, ao invés de ficar se debatendo por causa da situação que você está vendo o teu irmão, pela situação que você está vendo a tua irmã, o teu pai ou a tua mãe, ao invés de ficar se remoendo por dentro por causa disso, começa a dobrar o joelho e orar. Começa a falar: Jesus te ama. Não precisa falar mais nada. Passa: ô meu irmão, Jesus te ama. Você está na droga, mas Jesus te ama. Ô meu querido, minha querida, você está no pecado, mas Jesus te ama assim mesmo. Ele quer você desse jeito, porque a Bíblia fala: vinde a mim como estáis. Não é para você, para de usar droga para depois ir para dentro da igreja, não. Você tem que se batizar depois que você estiver purificado. Mas a igreja é lugar para receber bebum, é cachaceiro, é drogado, é noiado, é gay, é lésbica. Ele só não pode ter a prática do pecado dentro da igreja. Mas a igreja é lugar de pregar a mensagem de Deus, seja para quem for. Eu congrego na igreja evangélica Unidade e Crescimento aqui de Lagoa da Prata. E eu disse numa das pregações atrás, que o pastor da nossa igreja, numa vigília antes de eu vir me mudar para cá, eu vim pregar nessa igreja, numa vigília, e entrou um homossexual vestido de mulher dentro da igreja. Eu vi o olhar de muitos irmãos de condenação para aquela pessoa que estava entrando. O nosso pastor foi lá, deu um abraço tão carinhoso naquela pessoa, que a pessoa caiu em lágrimas na hora. Por quê? Porque a pessoa se sentia sujo, mas estava ali dentro e ela recebeu carinho, recebeu amor. O pastor pegou uma cadeira, pôs lá, essa pessoa sentou e o pastor ficou com a mãozinha no ombro, abraçado com essa pessoa, até enquanto a pessoa não se sentiu bem para sair de dentro da igreja. Apontando o dedo para prevaricação na prostituição. Vamos fazer o verdadeiro evangelho circular, vamos fazer a verdadeira vontade de Deus.
Vamos pôr para fora do que está cheio no nosso coração. E de que está cheio o teu coração, presbítero? O meu está cheio de Deus. O meu está cheio de palavra. O meu está cheio de Jesus Cristo. O meu coração bate forte. É pelo meu Deus. Eu não estou nem aí para o que o mundo pensa lá fora de mim. Eu quero servir o meu Deus com toda a força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. É isso que eu quero. Ah, mas é fácil falar para quem não tem problema. É fácil falar para quem tem dinheiro no bolso. É fácil falar para quem tem carro, casa própria. A dificuldade é complicado. Eu fui traficante, usuário de drogas também. Mas pegando a palavra para você. Não tô não. Dia 13, eu tive a consulta com um psiquiatra. Ele me passou uma lista de remédios, meus queridos, para me tomar. Por quê? Por causa daquelas escolhas erradas que eu fiz lá atrás. Eu usei tanta droga que eu acabei com as minhas funções neurais. Eu acabei com o meu sistema nervoso, imunológico, cheirando cocaína, fumando maconha, bebendo, enchi a cara dias e dias. E hoje eu pago por isso. Eu fui no psicólogo e sabe o que é que aconteceu? Eu tenho depressão num grau muito avançado. Eu tinha crises de ansiedade, mas hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque se tornou síndrome do pânico. Eu tomo 5 tipos de remédios diferentes que já estão aqui dentro de casa. Mas tem 2 tipos de remédio que eu ainda preciso tomar, porque daqui a 60 dias eu tenho que voltar lá no psiquiatra. Mas eles ficam em R$875 para comprar esses 2 remédios. E eu não tenho dinheiro para isso. Eu recorri à minha família que vive em Brasília e minha mãe que vive em Arinos. E falei com eles, me ajuda, porque eu não tenho condições. Está apertado para me pagar aluguel, porque tem dia que eu consigo trabalhar, tem dia que eu não consigo. E a minha família está vendo o que pode fazer lá para poder me enviar esse dinheiro, para me poder comprar os remédios. Mas você olha na minha face aqui, olha para mim aqui e fala se eu tenho síndrome do pânico. Olha para minha cara aqui e fala se eu estou com cara de depressivo. Olha aqui, ó. Você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é eu não, tá? Esses tremosos que você está vendo aqui, ó, isso aqui é natural. Isso aqui é do meu sistema nervoso. Eu sou assim o tempo todo. A hora que eu estou com a colher para me comer, minha esposa fica olhando, calma, bem, você está tremendo muito, mas não é eu. O médico passou a receita para mim, está ali as receitas. Se for preciso, eu mostro para vocês os remédios que já estou tomando ali, que eu já peguei, foi na farmácia de graça lá no hospital, porque eu não tenho condição de comprar. Agora, os exames que eu tenho que fazer, eu estou orando a Deus para me dar condições, para ter o dinheiro para poder fazer os exames, porque são todos pagos. Agora, o acompanhamento com o psicólogo é grátis, é pelo SUS. Aí você olha para a sua vida e você vê que está tudo totalmente destruído. Aí o que você faz? Baixa a cabeça, vou chorar, vou me entregar, não aguento mais. Vai viver o quê? Como é que você vai viver? Você não pode tirar seu irmão do tráfico. Você não pode tirar sua irmã da prostituição. Você não pode tirar o seu pai e a sua mãe da cachaça. Mas Deus pode. Basta você simplesmente orar. Basta simplesmente você pedir a Deus para mudar a vida deles. Por mais que você sinta as dores deles, o único que pode fazer a diferença é Deus. O único que pode fazer a diferença é Jesus. É lógico que você não pode abandonar, tem que sempre conversar, dar conselho sim. Mas falar com a pessoa, para com isso, porque assim você vai se matar, você só está piorando a situação, porque eu ouvi muito isso. E sabe o que eu virava e falava para as pessoas? Um dia eu vou ter que morrer mesmo. E eu não estou com pressa. Se eu estiver morrendo aos poucos, tá
tá bom. Era isso que eu respondia para as pessoas. E hoje eu vejo, com a minha própria pele, o que as pessoas passavam quando olhavam para mim e me falavam essas coisas, porque eu falo isso para as pessoas lá fora. Hoje eu passo pelas coisas que as pessoas passaram por mim. Ah, mas eu não estou entendendo muito o que essa mensagem quer dizer, porque o Senhor falou que não é o que entra, é o que sai que contamina o homem, mas isso para mim está parecendo mais uma história. Meus irmãos, a Bíblia inteira ela é uma parábola. Isso aqui, ó, palavra de Deus, ela inteira é uma parábola. Está escrito lá em Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, no verso de número 10. Os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, por que o Senhor fala com eles por parábolas? Aí Jesus vira para eles e fala: porque a eles não é dado o direito de saber as coisas do reino, mas a vós é dado. Então, se você está ouvindo essa mensagem, para você é dado o direito de ouvir e compreender as mensagens que Deus tem dentro da Bíblia, dentro da palavra dele. Você está entendendo? Você pode mudar sim. Deus está mostrando sinais que você pode mudar sim. Ah, e como é que é esse sinal? Aquele vazio que você sente dentro de você que nada completa. Nada. Não tem nada que completa. Você se sente só, você se sente triste, porque há algo, algum vazio dentro de você que nada supõe e nada tampa. Sabia que esse vazio é falta de Jesus Cristo aí dentro? Não, mas eu sou crente, mas tem a prática da palavra. Não, eu sou crente, mas tem feito a obra de Deus lá fora. Ah, eu não sou crente não, mas eu faço. Eu falo com as pessoas de Deus, eu falo com as pessoas de Jesus. Tu é muito mais crente do que muito crente que está dentro da igreja. Se você quer saber bem. Ah, mas eu não sou nem batizada não. Mas é muito mais crente do que crente que está batizado dentro da igreja. Que aponta o dedo lá para traficante lá fora. E ao invés de falar, esse aí vai ter mudança na vida dele, não, fala, esse aí já era, acabou, não tem mais nada para ele. Não, tem sim. Porque Deus é quem faz, Deus é quem pode, Deus é quem mostra. E sim, tem detalhes na vida da pessoa que somente Deus vê e ninguém vê. Tem coisas na sua vida que somente Deus sabe e você mesma. Mas você sabe que Deus está cuidando de você. Por quê? Porque Deus te coloca no lugar que tem um anjo dele para poder te dar uma palavra amiga. Deus te coloca no lugar onde tem pessoas que vão encher seu coração de felicidade. Por quê? Porque estão falando de Jesus e te ajudando, te dando força para quê? Para você voltar para sua casa e ver seu irmão na droga. Te dando força para você voltar para casa e ver teu pai e tua mãe chegar bêbado do boteco. Te dando força para ver seus melhores amigos caídos lá fora no mundo e você pelejando. É por isso que você tem que procurar Deus sim. É por isso que você tem que procurar a igreja sim. Para se fortalecer, para poder aguentar a batalha do dia a dia. Eu vou usar uma guerra de verdade. Carne viva contra carne viva. Não espiritual, para te dar exemplo. Todo mundo ouviu falar da Primeira Guerra Mundial. As nações se enfrentando um contra os outros. Mas tinha certo tempo que era total silêncio, não se escutava um tiro, não se escutava uma explosão, não se escutava nada. Por quê? Porque aqueles soldados precisavam de um tempo para se recuperar, para se fortalecer de novo. Porque senão morria de fome, morria de sede. O psicológico de uma pessoa em ação extrema, você não tem noção como é que fica. Como é que você ficaria se você andasse no meio de um campo minado e num lugar ali você visse uma perna de uma pessoa, no outro um estômago todo estourado, lá na frente uma cabeça? Como é que você se sentiria nesse lugar? São assim que aqueles soldados de exércitos são preparados. A parte do treinamento deles, que eles têm que ir para o necrotério, ver aquele negócio que eles fazem lá, que eu não sei o nome, de abrir o corpo, a autópsia, para eles poderem ver, e tem que comer, olhando para aquilo lá. Tem que levar um sanduichinho embalado no papel tudo, e depois abrir e comer. Por quê? Porque ele tem que
passar por situações que vão ser parecidas com a que está no campo de batalha, mas o campo de batalha é diferente, porque lá não tem silêncio não, lá é bomba, é tiro, são pessoas tentando te matar. No treinamento não, você está seguro. Então começa a fazer aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Eu quero tirar meu irmão das drogas, presbítero, o que é que eu faço? Ora por ele. Se você não é crente, vira crente, vai para a igreja, aceita Jesus, mostra para ele que ainda tem chance. Eu fui traficante, eu fui usuário de drogas. A minha irmã era crente. O nome dela é Sirlene Lopes Ferreira. Ela era crente. E sabe o que aconteceu? Ela levou um anjo para dentro da minha casa para poder pregar para mim. E sabe o que aconteceu? Virei presbítero da casa do Senhor. Estou liberto. Mas a minha irmã se tornou crente primeiro. Aí você fala, mas aí eu vou ter que me sacrificar demais. Meu querido, minha querida, você vai ter que se sacrificar demais? É sério que você está me dizendo isso? Você acha que você virar um crente é muito sacrifício? Ah, então eu não amo. Então você não ama as pessoas que você diz que ama, conforme você fala que ama. Não. Porque Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você. E você está disposto a se sacrificar pelos seus? Você está disposto a mudar totalmente o seu jeito de viver, de se vestir, de andar e de falar? Para sua família se converter? Aí você me pergunta, presbítero, sua família é convertida? É. Só falta minha mãe. Só. Mais nenhum. Minhas duas irmãs são crentes, meus sobrinhos são crentes. Todos são crentes. Só falta minha mãe. E nós ainda estamos em oração por ela. Meu pai é falecido, infelizmente. Mas todos nós estamos em oração pela nossa mãe, porque nós sabemos que Deus ainda vai operar o milagre nela ainda. E ela vai virar crente, porque ela vai ver os milagres de Deus na vida desse filho que ela tem, das duas filhas que ela tem que moram em Brasília. Você tem que tomar atitude se você quer mudança. O nosso pastor Carlos, lá da Unidade de Crescimento, ele tem uma frase que diz assim, ó: toda oração requer uma ação. Então você, além de orar, você tem que buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar o Senhor. Não é se sentir um traste. Não é se sentir jogado às traças, não. Não é se sentir diminuído porque as pessoas ficam falando mal de você, não. Quer ver um exemplo? Dentro da Bíblia, quando Davi se tornou rei, Saul morreu, Jonatas, filho de Saul, também morreu, e Davi se tornou rei. Aí ele vira para um servo dele e fala: ainda há algum filho de Saul vivo para que eu possa honrar? Porque Davi tinha feito uma promessa para Jonatas, que se tivesse parente dele vivo, seria honrado. Aí os discípulos dele tem sim, tem Mefibosete. Só que ele é aleijado, ele só fica em cima de uma cama. Aí Davi fala: busca ele para mim. Traga ele para cá. E ele leva Mefibosete para Davi. Aí, aquele simples homem, deitado naquela cama, olha como é que aquele homem se sentia, irmãos. Para você ter ideia, Mefibosete. Ele diz assim para Davi: meu senhor, o que este homem tem, o que este servo teu tem, para merecer a tua preciosa atenção? Eu valho tanto quanto um cão morto. Isso está lá em 2 Samuel, o capítulo me faltou a memória agora, irmãos, mas o verso é o de número 8. Depois eu procuro e vou colocar na descrição do vídeo aí para vocês verem, viu? Está lá em 2 Samuel, o verso é o de número 8, mas o capítulo me falhou a memória agora, mas eu vou procurar e depois eu coloco aí. Aquele jovem, aquele homem se sentia como um cachorro morto.
Ele não se achava digno de ter a atenção de um rei chamado Davi. Meu querido, minha querida, você não é um cachorro morto, não. Se o rei mandou te chamar, é porque você vale alguma coisa. Se o rei mandou lhe chamar, é porque ele tem uma promessa para se cumprir com você. Se o rei está te chamando, é porque ele quer mudar a sua história, a sua vida. Por mais que você se sinta prostrado, por mais que você se sinta jogado às traças, por mais que você olhe para você mesmo e fala, eu não presto, eu não sei fazer nada direito, porque eu não consigo ajudar ninguém. Mas se o rei está te chamando, é porque você tem algo de valor. Oh, meu Deus do céu, coloca na cabeça dessas pessoas, meu Deus querido, que essas pessoas têm valor sim. Enquanto você acha que você não vale nada, que não tem valor nenhum, para Deus você é rei, você é rainha, você é servo, sacerdote santo dele. Ah, mas eu não estou me sentindo assim. Meu Deus, quando Davi foi chamado, ele estava pastoreando ovelhas no pasto, pisando em fezes de ovelha, lutando contra urso, contra leão. E quando Samuel foi ungir, Deus não falou, vai no pasto lá que Davi está lá, eu vou te mandar direitinho no pasto lá. Não! Deus falou com Samuel, vai para a casa de Jessé o belenita, porque dentre os filhos dele, um deles, eu vou fazer rei. Samuel vai lá, na casa de Jessé. Aí o que acontece? Os anciões perguntam, a sua vinda daqui é de bênção, profeta? É de amizade, é de boa, né? Aí Samuel falava assim, eu vim sacrificar a Deus, vai sacrificar junto comigo. Aí quando ele entra dentro da casa de Jessé, ele vê 7 filhos de Jessé. Aí ele vê Aminadab, ele vê os outros filhos e fala assim, meu Deus, esse aqui é o escolhido de Deus, ele é um homem forte, bonito, esse aqui é douto em línguas, esse aqui que Deus quer. Aí Deus pega e fala no ouvido de Samuel, não é isso. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o interior, mas eu vejo. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Aquele homem bonito para ser rei, Deus julgou o coração dele sujo. Deus não está nem aí para a sua beleza física, não. Ele quer saber do seu interior. Ele falou, tem um pequenininho que está lá no pasto, lá pastoreando as ovelhas. Aí Samuel fala com ele, manda buscar, agora. Porque ninguém vai se assentar enquanto não quer. Samuel, Messias. Acho que é esse mesmo. Eles foram vítimas da redenção da sua própria casa, mas eles não estavam esquecidos. Nossa, agora me falhou o nome da cantora, mas tem um hino que ela fala que todos tiveram que se levantar da mesa para Davi sentar, para depois ele sentar de novo. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que enquanto ele não chegasse, ninguém assentaria à mesa. Então eles não estavam à mesa ainda. Damares, que canta esse louvor, ela fala que que enquanto Davi estava no pasto, eles estavam na mesa. Aí depois eles se levantam para sair da mesa para Davi chegar, para eles poderem sentar. Não, ninguém tocou na comida antes de Davi chegar. Ninguém. E sabe por quê? Porque Deus honra a gente. Não é escondido no meio do mato, não. Deus honra a gente. Não é escondido dentro de um quarto fechado, não. Deus não honra a gente. Não é para que as pessoas falem assim, nossa, mas que fulano, que ciclano. Não.
Deus primeiramente Ele vai te honrar dentro da sua casa, igual Ele fez com Davi. Por quê? Porque foi aonde você foi humilhado primeiro. Davi era humilhado pelos seus irmãos e pelo seu próprio pai. Na verdade, a história da Bíblia não conta, mas a história sobre, que eu também estudo sobre os discípulos, a história de Davi fala que ele não era filho original de Jessé. Ele era filho da esposa de Jessé, que já era falecida, com um homem estrangeiro, de cabelos vermelhos. Por isso que a Bíblia fala que Davi era ruivo. E os outros irmãos dele não eram. E era por isso que Davi era maltratado. Porque naquele tempo era como se ele fosse um filho bastardo. Mas Deus escolheu aquele a quem todo mundo rejeitou para poder se tornar rei. Deus está te escolhendo. Deus está te escolhendo. Para mudar a visão de todo mundo que vem para sobre você. Aleluia. Deus está dando a sua história para poder mudar totalmente a visão de todo mundo que te vê. Somente para você ver que ele vê valor em você. Ah, mas e se eu for para a igreja e depois eu continuar sofrendo? Davi voltou para o pasto, viu? Ele não foi para o palácio depois que ele foi ungido do rei Samuel, não, viu? Ele voltou para o pasto, continuou pastoreando ovelhas. Davi só se tornou rei depois da morte de Saul. 30 anos depois. Não, 16 anos depois. Porque quando Davi foi ungido, ele tinha 14 anos. Porque ele era moço, era menino. Então, quando teve aquela batalha contra os filisteus, que ele matou o gigante, Davi, naquela época, eles ainda chamavam ele de moço, ou de adolescente, acima um pouco dos 18 anos. Entre 18 e 21 anos de idade que ele tinha. Mas ele passou um longo caminho.
estou entoando aqui, meu Pai, me mostra, Senhor, como fazia no tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Você que Deus ensina na palavra. Não se importe com o que o homem fala, o que o homem fala. Ouça somente o que Deus tem para dizer na sua vida. Muitos tentarão tirar de você aquilo que você tem de melhor, que não é somente a beleza exterior,